Olá pessoal, estamos de volta com o nosso mini curso de Ruby on Rails para iniciante, terceira temporada. Não esqueçam que agora nós temos também o site virgedti.com.br, que é um site dedicado a quem está iniciando na área de TI. E não esqueçam que eu estou fazendo um serviço de mentoring. Se você precisar de um professor particular, é só falar comigo. Muito bem, dessa vez ainda estamos com nossos patrocinadores, o pessoal da HD Systemax e o Roger Bernardi, que estão acreditando nesse projeto. Então, se você quer se juntar a eles, é só falar comigo. Tranquilo? Então vamos aqui para a aula 39, que a gente vai usar autorização com Pundit e Device. A gente já viu o Device na aula 38, né? E agora a gente vai falar um pouco sobre o Pundit, que é justamente aquela parte onde você faz a autorização. Como eu expliquei na última aula, o Device ele faz a autenticação, que é você colocar login e senha para entrar no site e ficar registrado naquele site. O Pundit vai tratar da parte de autorização, que são o que a pessoa pode fazer naquele site, né? Então, se ela tem autorização ou não para fazer determinadas coisas, tá certo? A gente também vai ver só a parte básica, porque o Pundit, juntamente com o Device, é um mundo de coisas, mas acredito que com esses dados iniciais, né, esse ensinamento inicial, você consiga desenrolar o restante depois, olhando a documentação. Tranquilo? Então, vamos partir para a aula. Muito bem. Aqui, na nossa última aula, né, na aula 38, nós criamos o site, né, continuamos o nosso projetinho, e a gente ficou com a index pública, né, todo mundo consegue acessar a index, e para poder acessar Customer e Products, a gente viu que a pessoa tem que estar autenticada no site, tem que logar no site, se cadastrar, logar e pronto. Né? Então a gente viu isso na última aula, ok. Agora, minha ideia é a gente fazer o seguinte. Nós temos o site atual aqui funcionando, né? E nós temos também, né, não esquecendo lá da aula 36, eu acredito para frente, a gente criou um Model Addresses que foi feito aquele nested attributes, né? Então na hora que eu estou cadastrando um novo customer, eu já cadastro o endereço dele em conjunto, né? Mas aí a gente sabe que existe um model separado, inclusive existe um controller separado, né, que é a representação do controller, que ficou lá, eu não apaguei, e aí eu vou aproveitar ele agora para a gente trabalhar um pouquinho nesse projeto, né? Então eu separei aqui duas áreas, uma área que poderá ser acessada pelos usuários autenticados, aí eu nomeei aqui Normal User e Admin, ou seja, a pessoa que tem um papel de administrador pode acessar essa área, e a pessoa que é um usuário normal também vai poder acessar essa área, tá? Agora, para modificar os endereços, unicamente os endereços, né? E eu coloquei aqui também esse Control Users, que vai ser um outro controller que a gente vai criar, e esse controller vai ser responsável por mostrar os usuários cadastrados no sistema. Só quem vai poder acessar são usuários autenticados, mas que tenham, né, o papel de administrador, tá? De admin. Então, só esclarecendo, eu vou ter agora duas áreas no site. Uma para pessoas autenticadas, ou seja, qualquer pessoa autenticada, porque no momento em que ela se cadastra, ela é um usuário normal, né, ela vai se tornar um usuário normal, ou né, a pessoa pode acessar a outra área mais restrita, que é apenas para administradores. Ok? Então a gente vai ter essas duas áreas. Eu vou ajustar o sistema agora para ficar com essa parte aqui sem funcionar por enquanto, mas existindo, né, criando um link aqui em index, faltou uma setinha aqui, né, para o control user, mas tudo bem. E aí a gente vai ter acesso aos dois e depois ele vai restringir apenas ao admin. Tá certo? Quem vai fazer isso vai ser o Pundit. Beleza, então voltando aqui para o nosso... vamos aqui para a aula 39. Aula 39. Ok. Então, o que é que está faltando? Vou abrir aqui um projeto. Beleza. Aqui na nossa view Welcome Index, eu tenho o cadastro do novo usuário, clientes, produtos. Aí eu vou ter aqui endereços, né? Que a gente ficou aí da última aula. Se a gente olhar aqui em controllers, eu tenho um address controller, tenho um model address também, né? Que a gente fez lá nas aulas anteriores e ficou aí. Então vou aproveitar ele aqui. Então aqui vai ser addresses. Opa. Acho que é isso, addresses path. Ok? Então address path criado, esse link aqui, ele já existia, e o control vai ser apenas um controller para poder mostrar os usuários cadastrados, né? Porque a gente está se cadastrando lá pelo device
como a gente fez na última aula, ele criou um model, né? A gente vai olhar aqui, ó, a gente criou um model users, ou melhor, model user, tá? Onde a gente fez aquela configuração, mas você vê que ele não tem um controller user, né? Então, para não confundir o model user com o controller user, que não vai ser do device, eu resolvi colocar aqui o nome de controle de usuários, tá certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar aqui, ó, Rails generate controller, control user, users no plural, ok? Então ele vai controlar os usuários, beleza? Dentro desse controller eu vou apenas ter o index, que é para poder mostrar, depois se for o caso a gente pode criar o restante das opções. Tranquilo? Muito bem, rodei aqui. Criei o controller, beleza? E aí o que é que eu tenho? Vou olhar aqui, né? Agora sim eu tenho um controller. Cadê? Control users, está aqui, não tem ninguém, mas eu agora também tenho disponível a view, né? Já que eu criei o controller com essa ação index, ele criou para mim aqui a view control user index também, tá aqui, ok? Então o que é que eu vou fazer? Se eu quero listar todos os usuários aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma roubadinha aqui do index de qualquer página, vou copiar para não ter que fazer tudo na mão, vou colar aqui e vou só alterar o que me interessa aqui, né? Aqui é para aparecer a mensagem de erros ou notícias, isso aqui a gente não precisa, que é a parte de pesquisa, listando os usuários, né? Users, ok. Vai aparecer o e-mail, que é o que a gente tem cadastrado lá. Né? Por enquanto vou botar para aparecer só o e-mail, depois a gente altera isso, só para a gente ver que vai estar funcionando. Vou tirar aqui, então a gente vai ter aqui o users, ok. Então aqui, por enquanto não vamos ter isso aqui, depois se for o caso eu coloco, só vai aparecer mesmo, isso aqui também não, ok? Depois se for o caso a gente ajusta isso aí. Bom, é só para mostrar os usuários, e aí vamos testar se isso está funcionando. Faltou a gente no controller fazer o que? Pedir para @users, que é a variável que eu estou usando aqui, né? Pegar todos os usuários, né? Então user.all. Perfeito. Então vamos rodar aqui, Rails S-B000, e aí vamos ver rodando, ok. Vamos aqui em localhost 3000, agora tem que aparecer 3 links, né? Eu esqueci de botar nosso último link. Tem aqui o de endereços, então ele carrega aqui os endereços, né? O custom aqui depois a gente conserta isso, tranquilo. Mas de produtos, ele aí vai pedir para autenticar, né? A gente já fez isso. E aí eu vou botar para aparecer aqui também vamos voltar aqui, o endereços, welcome index, colocar mais um link aqui, que vai ser o link dos usuários. Usuários, ok? Então vai ser, lembrando, control users path, provavelmente seja isso. Se eu não estou enganado, né? Se eu não me perdi aqui, então vamos rodar de novo. E aí, erro, porque, vamos ver, localhost Rails info routes, vamos ver aqui a control user index path, né? Esqueci do index ali. Beleza, então vamos colocar aqui, index path. Index. Beleza, então, é a rota que a gente tem por enquanto. Volta para cá. Agora sim. Beleza, usuários vai estar caindo aqui. Username não existe, claro, é user e-mail, né? A gente lembra que ele guarda o e-mail, não guarda o nome. Na hora que você se cadastra no site, que só pede o e-mail e a senha, então ele está guardando na verdade só o e-mail. Por enquanto não tem nome, então agora deve funcionar. Muito bem, só tem o admin@exemplo.com, tá? Foi o que a gente cadastrou da última vez, ok? Se eu quiser que esses dois elementos sejam autenticados, necessitem de autenticação para ter acesso, aí só lembrando no device, a gente vai vir aqui,
e vai colocar um before action authenticate. Ok? Então, autenticar o usuário para poder chegar aqui. E no caso dos endereços, também eu quero que autentique o usuário para poder a gente fazer alguma coisa. Ok? Então, rodando agora. Então, para acessar aqui a lista de usuários, eu vou me cadastrar dessa vez com outro usuário, tá? Então, vou fazer um SYNGAP aqui, vou me cadastrar. Vou botar teste@teste.com, 8 caracteres. Ok, me cadastrei. E aí ele está mostrando os dois usuários cadastrados. Ok? Então vamos botar aqui para 3.000. Beleza, endereços, tranquilo também, acessando. Ok, então todo mundo, né, todos os nossos links agora, eles necessitam, né, eles obrigam que a gente, vamos voltar aqui para o slide, que a gente seja um usuário autenticado, né? A gente tinha esses dois, eu incluí esses dois agora, né? Usuários autenticados também. Agora, o que a gente precisa fazer de diferente é autenticar o admin e o normal user. Muito bem, então, próximo passo. Vamos observar aqui a migration, né, a tabela do user. Né? Hoje ela é dessa forma aqui. Né? Então vamos voltar aqui no projeto. E se a gente olhar aqui, como a gente viu na última aula, em DB Migrate, no momento que o device criou os usuários, né, que foi com essa tabela aqui, ele, além de outros campos, ele adicionou o e-mail e o password da pessoa lá, criptografada, que é guardada na tabela usuários. Né? Então, se a gente voltar aqui no slide, eu tenho mais ou menos isso. Eu tenho uma tabela usuários lá no banco de dados que guarda o e-mail e guarda o password criptografado e além de outros dados. Então, como é que eu faria para diferenciar um usuário normal de um usuário admin? Né? O usuário normal é aquele que se cadastra no site e pronto. O usuário admin ele tem que ter alguma coisa que identifique ele aqui no nosso sistema. Então, uma forma de a gente fazer isso é a gente, por exemplo, acrescentar na tabela users um campo chamado role, né, que é o papel. Então, a pessoa pode ter o papel de admin ou um papel de usuário normal. Tá? Então, isso consegue fazer a diferença entre um usuário normal e um usuário administrador. Beleza, então, o que é que a gente vai fazer? Ou melhor, como é que isso fica? Fica da seguinte forma. Eu posso ter um usuário, né, com e-mail teste@teste e o password lá encriptografado, e na role, aqui no papel dele, eu posso numerar, por exemplo, quem for 0 é um usuário normal, e um outro usuário aqui, por exemplo, jack@teste.com, tem um password de lá, e o papel dele pode ser o número 1, que aí ele seria um administrador. Então todos os usuários que tiverem 0, eles são usuários normais. E os que tiverem 1 são administradores. Tá? Então isso na tabela ficaria assim, ó. Eu teria uma tabela lá com os campos e-mail, password, etc, etc, e o papel aqui. Então eu sei que, por exemplo, esse teste@teste é um usuário normal e esse admin@teste é um administrador, porque ele tem o papel 1 aqui, tá certo? Então o que pode fazer a diferença entre os usuários administradores e os usuários comuns é simplesmente esse campo setado, né, onde a gente coloca 0 ou 1, 0 para quem é normal, 1 para quem é administrador. Tranquilo? Então, feito isso, o que é que a gente pode fazer? A gente pode conhecer um elemento chamado Active Record Enum. Vamos dar uma olhada nele aqui no browser. Então a gente tem aqui, ó, Active Record Enum. Esse Active Record Enum, ele é bem legal, é uma funcionalidade, se não me engano, que foi incluída aí no Rails 4.1, tá? E ele ajuda bastante a gente resolver esse probleminha aí. Veja, ele está dizendo aqui o seguinte, que para você utilizar esse Active Record Enum, basta você colocar a palavrinha enum, o nome do campo e dizer quais são as opções que o campo poderá receber, tá certo? Então, o legal disso aqui é que ao invés do nome, ele guarda apenas o número, tá? Então, por exemplo, aqui vai ser active, vai ser 0, e archived, né, aqui vai ser 1, tá? Então, como ele mostra aqui, ó, o status vai ser 0, não é? E quando é ativo, né? Beleza?
e vai ser 1 quando for do tipo arquivo. Tá? Como é que ele sabe que é 0, que é 1, etc e tal? Ele sabe pela posição do vetor, né? Isso aqui é um vetor. Então, se está abrindo e fechando aqui os colchetes, aqui é a primeira posição, aqui é a segunda posição. Então, primeira posição é 0, segunda posição é 1. Tá? Mas, se você quiser numerar cada um, também tem. Você pode colocar através de hash, né? Então, você pode colocar o ativo vai ser 0 e o outro vai ser 1. Tá? Então, você escolhe o que fazer. Desse jeito, a gente consegue, como é que se diz, identificar, no caso da gente, através apenas da role lá, que 0 vai ser, por exemplo, o normal user e o 1 vai ser o admin. Tá certo? Então, guarda esse conhecimento aqui, que a gente vai usar ele já já. Tá certo? Então, recapitulando, o enum ele vai ajudar nisso. Então, vamos voltar para cá, para o slide. Então, esse Active Record Enum. E outra coisa que ele traz de legal é que, veja que no momento em que eu coloco esse enum e o campo aqui dizendo as opções que ele vai ter, automaticamente eu tenho como utilizar os métodos, né, relativo a esse enum. Né? Então, por exemplo, esse Active, veja que ele vira um método, onde eu posso perguntar se ele está ativo ou não, né? Ele vai retornar verdadeiro ou falso. Posso perguntar qual é o status, e aí ele me diz que o status, na verdade, é ativo, né? Active aqui, beleza? E assim sucessivamente. Então, quando eu me utilizo desse enum, eu ganho a possibilidade de fazer essas brincadeiras, né? De poder fazer a pergunta, perguntar o status, etc. e tal. E outra coisa legal é que você pode jogar o status, né? No caso da gente vai ser a role, não precisa colocar 0 e 1, você pode jogar o nome. Então, normal user, ele trocaria automaticamente para 0, e se eu colocasse admin, ele trocaria automaticamente para 1, a gente vai ver isso funcionando já já. Tá certo? Então, é um amigão, esse Active Record Enum ajuda bastante para o que a gente vai precisar já já. Então, vamos voltar aqui para o slide. Tranquilo. E vamos aqui agora fazer o quê? Vamos adicionar uma nova migration para a nossa role, né? Por quê? Já que eu quero colocar aquele campo novo chamado role, né, eu tenho que adicionar esse novo campo na tabela de usuários. Então eu vou copiar aqui e para o servidor. E vamos ter aqui, ó, Regenerate Migration, vamos gerar uma migração para adicionar role, né, que vai ser o campo role, para os usuários, tá? Então, rodou aqui. Beleza, ele criou lá a migração, né? Então vamos olhar essa migração aqui no projeto. Tá aqui, não tem nada, então a gente vai adicionar aqui para ele adicionar o campo, né? Acho que eu já deixei inclusive aqui para facilitar. Então, para adicionar o campo, vamos pegar aqui, eu só preciso colocar o seguinte, olha, adicione a coluna na tabela usuários, a coluna role, né? Que é o papel dele, se é um usuário normal ou um usuário administrador. E vai ser do tipo inteiro, tá? E o valor default vai ser 0. Por quê? Porque todo mundo que se cadastrar automaticamente passa a ser um usuário normal. E a gente viu que o usuário normal da gente vai ser a opção 0, né? Vai ser o número 0 aí, tá certo? Ok, feito isso, eu acredito que ele vai pedir para rodar aqui a migração, né? Antes de rodar a migração, né, a gente vai aqui adicionar no model user aquele nosso enum, que foi o que a gente viu agora. Então vamos voltar aqui, projetinho, e aqui no model user, cadê? Model user, ok. Nós vamos adicionar esse enum, vou botar aqui inclusive no início. E a gente vai ter o normal user e o admin. Lembrando que como isso é um vetor, não é? Então a primeira posição 0, é para os usuários normais, e a segunda posição 1, né, no índice 1, ele é o admin. Beleza? Bom, feito isso, não sei se ele vai pedir aqui para rodar ou se eu já deveria ter rodado. Beleza, roda a migration agora e teste uma criação de um novo usuário. Tranquilo, então vamos fazer o teste aqui. Então, rake dbmigrate. Ele vai aplicar, né, vai criar esse novo campo role lá dentro da tabela usuários, como a gente pediu. Tranquilo, vou levantar aqui o servidor. Ok. E vamos agora cadastrar um novo usuário aqui. Vou ver se deu tudo certinho, né? Vou voltar para cá. Vou pedir para sair.
Vou cadastrar um novo usuário e vou colocar aqui jack@teste.com. Senha, logou, beleza. Cadastrou bonitinho. Ok, vou pedir para sair aqui. Joia, vamos dar uma olhada agora aqui no nosso Rails Console, se ele cadastrou legal, né? Então, Rails Console, e posso fazer o seguinte, vou carregar, eu posso pedir para user.all, ele vai mostrar todos, né? Todos os usuários, todos os usuários, nós temos aqui um admin, né? Tal, password, etc, 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 deixa eu ver se eu... E o role aqui é 0, porque ele ficou como padrão, o valor 0, né? A gente tem o segundo usuário aqui, teste@teste, cadê? O role 0 também. Cadê? Tô perdido. Aqui começa o terceiro, pronto. Então, o role 0 tá aqui e o nosso terceiro usuário também. Então, os três são usuários normais, tá? A gente pode fazer também isso aqui, né? A gente pode vir aqui na nossa visualização, deixa eu deixar rodando aqui nosso servidor. A gente pode deixar rodando aí o servidor e pode aqui na visualização do controle de usuários aparecer agora, além do e-mail, né, aparecer a role, né? Pra gente saber se é 0 ou 1, tá certo? Depois a gente pode alterar isso aqui para aparecer o nomezinho bonitinho. Ok? Então, por enquanto, todo mundo, né? Eu quero ver usuários, ele vai pedir para a gente logar. Beleza. Login. E aí, ó, todo mundo é normal user, né? Como a gente colocou lá. Interessante isso aqui, eu achei que ele mostraria 0, ele está mostrando já direto a opção que a gente colocou lá no enum, né? Então, é um usuário normal. Tranquilo? Pois, inclusive, a gente pode alterar isso aí para aparecer em português bonitinho, como a gente quer, como a gente já viu nas aulas anteriores aí. Ok, então feito isso, vamos ver aqui o próximo passo do slide, para a gente não se atrapalhar, né? Que é o que? Ajusta a visualização do usuário, foi o que eu acabei de fazer, para a gente mostrar lá que ele é um usuário normal, todo mundo é usuário normal por enquanto, e faça testes no Rails Console. A gente já olhou, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar e vou trocar o usuário admin@exemplo.com para ser o administrador. Basta para isso que eu coloque o role dele para admin, né? Então, o que é que eu vou fazer? User.all, não sei qual é, acho que ele é o primeiro, deixa eu olhar aqui. Admin, exemplo, é o primeiro, né? Então eu posso fazer assim, ó, x recebe user.first. Beleza, eu estou aqui com x, que é o meu admin.com, e vou forçar ele aqui, x.role vai receber quem? Vai receber admin. Ver se ele aceita assim. Então, x.save. Ok, e aí ele já mudou aqui, vamos ver aqui, é o role para 1. Ok, se eu perguntar agora quem é x aqui, tá aqui role 1, e se eu disser x.role, ele mostra que é admin. Tranquilo, então esse enum ele é muito legal, ele grava uma coisa e mostra outra tranquilamente, isso vai ajudar bastante a gente já, tá certo? Então ok, se eu olhar agora aqui minha lista de usuários, né? Opa, não está rodando ainda. Vamos ver se ele já mostra pra gente aqui. Então, ó, veja que agora admin, admin exemplo é admin, né? E os outros dois são normal user. Ok, então vamos voltar aqui para a página principal. Veja que até agora eu não falei de Pundit, né? Por quê? Porque a gente precisa desse conhecimento inicial para fazer as alterações que vêm a seguir. Tá certo? Então agora que a gente já sabe o que é o num, a gente já sabe que no device, na tabela usuários, eu criei um novo campo para poder administrar quem é o admin ou o normal user, né? E agora a gente vai continuar aqui a brincadeira falando agora do Pundit, tá certo? Ou Pundit, não sei qual a pronúncia correta. Bom, vou botar aqui a gem Pundit, né? Vamos abrir aqui. Tá aqui. Ok, vamos lá. Demorou, né? Minha internet aqui não está melhor esses dias. Bom, enquanto ele vai abrindo aí,
A gente sabe que o Pondit aí, ele é a gem que vai fazer a autorização, ele vai controlar, né, de uma forma muito simples a autorização do sistema, quem pode fazer o quê. Isso você vai fazer através de algumas regras, tá certo? Muita gente acaba fazendo isso na mão grande dentro do sistema e fica uma porcaria, né? Então ele vem para ajudar nisso, tá certo? Vamos voltar aqui, pronto, agora sim. Então, ó, Minimal Authorization, né? Então ele vai fazer a parte de autorização que inclusive o CAN, que é uma outra gem, ela faz também. Mas o legal, né, que eu dei uma pesquisada antes aí, se escolhia o CAN ou o Pondit para fazer esse tipo de operação, e o pessoal não gosta muito do CAN ou quem queira em inglês, porque no caso da outra gem, eles utilizam uma DSL, ou seja, uma linguagem própria para você trabalhar com ela dentro do Rails. E aqui não, você vai usar simplesmente orientação a objetos e o que você já conhece de Ruby mesmo. Então, o legal dessa gem é isso, tá certo? Ela é desenvolvida por essa Labs, né? E aqui tem como instalar, como usar, etc e tal, depois vocês devem dar uma olhada aqui, mas como ela também não segue, às vezes, a sequência que eu quero falar, então eu coloquei nos slides a sequência para ficar mais fácil da gente exemplificar a nossa brincadeira todinha, tá certo? Não esqueçam sempre de dar uma olhada na documentação, beleza? Então, voltando para cá, então, já sabemos o que é, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? É instalar, né? Então, vamos lá na Gemfile e adiciona essa nova gem, o device aí de ontem. Aqui eu tenho que trocar as aspas, que é diferente, né? Beleza. Vou rodar aqui o bundle install, que provavelmente é a nossa próxima tela aqui, né? Bundle install, ok, já rodamos. E aí, depois, né, de instalar a gem, colocar lá na Gemfile e rodar o bundle install e ele instalar a gem no sistema, a gente vai incluir o Pondit aqui no Application Controller, né? Então veja, aqui no projeto a gente tem o Application Controller, que é um controller que vem por padrão sempre, né, que você cria a sua aplicação. Por quê? Se você observar, melhor eu botar isso aqui antes, aqui, já que isso aqui é de SRF, beleza. Veja que o Application Controller, ele herda de Action Controller, né, base aqui, tá certo? E todas as outras controllers, né, ela herda de Application Controller, ou seja, ela passa por aqui, né, pela Application Controller. Então, o Application Controller serve justamente para isso. Se você quer aplicar alguma coisa a todas as suas controllers, você pode fazer na Application Controller, que como as outras todas herdam da Application Controller, então tudo vai ser aplicado nas outras também. Tá certo? Então a gente coloca aqui a inclusão do Pondit no Application Controller por isso. Joia. Então, depois de incluir o Pondit aqui no Application Controller, a gente vai instalar ele na aplicação. Essa instalação que é feita é apenas para, como no device, ele gerar alguns arquivos que vai adiantar um pouco o processo e você não ter que fazer tudo na mão. Tá certo? Então, Rails Generate, Pondit install. Vamos pegar aqui. Opa. Beleza, vou digitar aqui. Então, Rails. Opa. Vamos digitar tudo, né? Tô enrolado aqui. Rails Generate Pondit install. É isso? É isso. Então, ele vai fazer a instalação. A criação, veja lá, apenas de um arquivo aqui, ó, dentro de app policies, né? Application policy.rb. Então, como ele criou esse arquivo aqui, né, policies, application policy, não é? Essa pasta policies, né, dentro de app, é uma pasta destinada ao Pondit, tá certo? Então, ele já criou esse arquivo para a gente, que a gente não precisa inicialmente entender tudo que está aqui, basta entender o seguinte: se você conhece um pouquinho aí de orientação a objetos, você vai saber que esse método initialize, que é um método do construtor da classe, né, o nome da classe aqui é application policy,
esse construtor ele vai receber o usuário e esse record aqui, representa o seu modelo que você vai estar trabalhando naquele momento, tá? Já já vocês vão entender isso aqui com mais detalhe, mas o interessante é saber que por debaixo dos panos aqui, o próprio Pondit vai pegar o usuário atual, ou seja, nosso corrente user lá do device, ele vai pegar de forma automática e vai pegar também o modelo atual que você vai estar trabalhando para poder fazer o teste, se você pode acessar ou não aquele modelo, tá certo? Então, voltando aqui para o nosso slide, depois de rodar a instalação e criar esse arquivinho automatizado inicial, nós precisamos agora rodar, ou melhor, aqui ele está dizendo que criou a pasta pppolicy, né, como eu falei, beleza? E a gente precisa criar agora uma política para o model user. Então veja, quando você está trabalhando com o Pondit, você faz essa configuração inicial, né, para ele criar aquela pasta pppolicy com aqueles dados iniciais dentro desse arquivo, cadê ele? Application Policy, tá? Ele vai ficar aí bonitinho, ninguém vai mexer nele por enquanto. E você vai ter que criar uma política, né, para os seus models. Então, por exemplo, eu quero controlar o acesso ao model user ou ao model address, que é o que a gente vai fazer depois. Vai começar com o user, depois vai mudar para o address, que são, deixa eu só voltar aqui, são os dois elementos que a gente vai fazer. Cadê eles? Acho que está mais embaixo. Vou ver se está logo aqui abaixo. Isso. A gente quer testar esses dois aqui, ó. A gente quer o teste do controle dos usuários, né? Então o model associado a isso aqui é aquele model user, onde fica o login da pessoa, etc e tal. E o model address que a gente também já tem criado das últimas aulas aí, tá? Então voltando aqui, eu vou rodar esse comando regenerate Pondit policy, então ele vai gerar uma política para o model user. Depois ele vai gerar para o model address, tá certo? Então vamos pegar aqui, Rails generate Pondit policy user, então para o model user. Ok, então vê o que é que ele fez. Ele criou, né, o mais importante para a gente aqui, foi dentro de app policy também, user policy. Ou seja, dentro desse arquivo, vamos lá ver o arquivo, dentro desse arquivo user policy, eu vou colocar, né, os dados necessários para eu utilizar o Pondit com o modelo user, né? Veja outra coisa, por enquanto a gente não precisa entender essa parte aqui de escopo, depois vocês podem olhar na documentação, coisa muito simples também. Mas ele cria sempre nessa sequência, né? O nome do modelo e depois policy, tá? Então ele sabe que, por exemplo, que o que tiver resolvido aqui dentro, o que tiver testado aqui dentro, é em relação ao modelo user, tá certo? Então vamos ver aqui o próximo passo. Vamos voltar para cá para o slide. Bom, o próximo passo, né, já que a gente quer controlar esses dois, eu criei para o usuário por enquanto, é a gente colocar um teste, né, de autorização lá dentro do nosso control user. Então veja, olha que interessante. Vamos aqui dentro de control user, ok, e a gente vai colocar aqui a autorização, que está faltando um S, né? Users. Então, olha que interessante, essa parte é que todo mundo deve entender, porque quais foram os passos? A gente instalou o Pondit, a gente gerou a instalação, ele criou aquele arquivo dentro de app policy, application policy, né, que é um arquivo padrão para todas as políticas do Pondit. Aí eu gerei a primeira política para um modelo, né, que foi o modelo user. Beleza, criamos, foi esse aqui, tá? Agora, a gente vai aqui no control user, né, e eu quero saber, por exemplo, se a pessoa que está acessando, né, esse controller nessa ação index, se ela tem autorização para acessar essa ação, esse index aí. A gente sabe, né, no nosso projetinho aí, que apenas quem for administrador, usuário administrador, é que vai poder fazer esse teste. Então, como é que é feito esse teste? Ele não existe ainda. Eu só estou pedindo aqui ao Pondit para ele fazer essa autorização, para ele testar. Então, eu estou dizendo a ele, olha, autorize para mim o usuário do sistema, então ele pega o usuário de forma automática, tá? Porque o device tem aquele helper current user, se você não lembra, olha na última aula. Então ele vai pegar de forma automática o nome do usuário
E eu estou passando para ele esse @users aqui, que é o quê? São todos, é a lista de todos os usuários, né? O user.all está sendo enviado para cá. Então, a lista de todos os usuários. Então, ele sabe que essa lista de todos os usuários vem de um model chamado user, tá certo? Ele vem de um model chamado user que a gente utilizou aqui. Se ele sabe que vem de um model chamado user, qual é a política que ele vai usar? É essa política aqui, a user policy. Né? Por quê? Porque, veja, essa policy é para o modelo user. Então, automaticamente, só por eu ter passado para ele aqui esse dado, né, do Active Record, né, a lista de usuários, e ela pertencer ao model user, ele já sabe que eu devo utilizar aquele arquivo user policy, tá certo? Agora, dentro do user policy, eu tenho que ter alguém que faça esse teste, que não é só isso aqui, a gente tem que colocar o nosso teste aqui, tá certo? E aí, como é que ele vai saber que teste fazer lá dentro? Olha, ele já sabe que vai pegar o model user, porque faz parte aqui, e ele vai pegar o nome do mesmo método, no caso o index, dentro do user policy aqui. Não existe ainda, então a gente vai criar esse método index que não existe lá dentro, tá certo? Com um detalhe, vamos olhar aqui no nosso slide. Veja, a gente vai criar esse método para testar, vou copiar ele aqui e eu explico ele lá dentro. Um def index com o user admin aqui, opa, vamos jogar lá. Então aqui dentro de user policy, né? A gente vai ter aqui um def index e user admin. O que é que eu estou fazendo aqui? Estou fazendo o seguinte, deixa eu só salvar isso aqui. Estou fazendo o seguinte, ora, então, recapitulando, na hora que eu pedir para autorizar, passando o users aqui, ele sabe que vai utilizar a policy user, que a gente criou, beleza, e vai procurar lá dentro o método index com a interrogação. Então, aqui dentro de user policy, agora sim, né, user policy existe, ele vai chegar aqui, e existe também index com interrogação. Os métodos devem ser criados com o mesmo nome aqui do nosso método, sendo com a interrogação no final, tá certo? Então ele já procura de forma automática. E por que eu botei esse user admin? Lembra que lá no nosso enum eu posso perguntar se um determinado usuário ele é administrador ou não, né? Então veja, eu vou voltar aqui, vou dar um Rails console só para a gente fazer esse teste. Beleza? E vou fazer assim, ó. X recebe user.first, o primeiro, que eu sei que é o que tem admin, né? Então ele é administrador, role 1, ok? Então eu faço assim, ó. x.role, né? Ele vai me dizer que é um admin. Se eu perguntar assim, ó, x.admin, ele é um admin, não é? Sim, ok? Se eu pegar o segundo elemento, deixa eu pegar aqui y, pegar aqui user.last, o último elemento, né, que eu criei, o último usuário. Se eu perguntar se y é admin, ele vai dizer que não, né? Então veja, nosso primeiro usuário, o usuário admin, que tem a role 1, como a gente disse, ele é administrador. Então quando eu pergunto se ele é admin, volta verdadeiro. Nesse caso aqui do y, o role dele é 0, então é um usuário normal, então ele volta falso, ok? Então o que é que eu vou fazer aqui? Vou voltar aqui no nosso projeto. E eu só estou perguntando aqui, ó, user admin, então vai responder sim ou não, né? Então se a gente olhar aqui, o que é que vai acontecer? Na hora que eu peço para autorizar, através desse model user, né, passando users aqui, ele sabe que o pai, né, que vem de um model user, ele consegue inferir isso, então ele vai lá em cima de user policy, né, e procura com o mesmo método, com o nome do mesmo método, sendo que com interrogação, então ele procura aqui e pergunta se esse usuário é admin. Tá? Então na hora que ele pergunta se é admin, o que é que acontece? Se for, ele deixa passar. Se não for, ele já barra aqui a pessoa. Tá certo? Então ele já faz essa autorização aqui. Então você pode fazer a autorização tanto no controller como na view que a gente vai ver já já. Tá certo? Então é isso. O Bundit ele começa a completar o seu ciclo aqui. Na hora que você cria uma política dizendo se ele é ou não admin aqui, né? É administrador. Tá certo? Agora, se aqui fosse outro nome de método, teste da vida, como é que eu faria para testar? Se fosse obrigado, se eu tivesse querendo testar direto com isso aqui, né? É simples, bastaria eu passar aqui na frente o nome do método, tá certo?
Se eu não me engano é isso. A gente pode dar na documentação depois, mas é possível também. Se você não passar, ele está dizendo de forma automática que vai procurar esse método index lá dentro. E aí a gente tem que ter o index aqui, sendo que com interrogação. Beleza? Então, ciclo fechado. Próximo passo é a gente fazer esse teste. Então, eu vou voltar aqui no slide, que eu não sei se tem alguma coisa do erro, para ajustar a mensagem de erro, né? Porque senão vai aparecer o erro em inglês. Então, a gente faz o seguinte, a gente vai lá no nosso controller, né, admin controller, e joga essa brincadeira aqui, já eu explico. Vamos pegar aqui, ver se dá para copiar tudo. Vamos pegar onde eu coloco. Então a gente vai aqui em admin controller, melhor application controller, e vai colocar essa brincadeira aqui. Vou jogar tudo aqui, tá faltando só o end, né? E aí é o seguinte, o que é que ele está fazendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, ó, ele vai se recuperar de um erro de autorização do Pundit com esse user not authorized, ou seja, com essa função aqui, com esse método aqui. Então o que é que esse método está fazendo? Ele está colocando aqui, você não tem permissão para fazer essa ação, né? Beleza? Faltou aqui também, né? E vai redirecionar para a página anterior, né? Então veja, na hora que der qualquer erro, ele vai mostrar essa mensagem. Na flash alert aqui, eu vou botar aqui notice. Por quê? Porque o meu flash aqui é notice, eu vou explicar já isso. Dando essa mensagem e redirecionando para a página anterior. Ou seja, a pessoa tenta acessar, ele volta para a página anterior e mostra essa mensagem dizendo que a pessoa não tem permissão para fazer esta ação. Essa mensagem que ele vai dar está parando numa flash notice, né? Essa flash notice, ela vai aparecer onde? Na página index, que é aquela onde tem os links, porque você vai tentar acessar o link lá, você não pode, se for um usuário normal, ele vai acabar voltando. Então aqui dentro da view welcome index, né, eu tenho que ter aqui alguém que me mostre essa mensagem de erro. Se a gente pegar aqui, cadê essa control user mesmo, ela tem aqui ó, um notice que sempre que aparece a mensagem ele mostra essa mensagenzinha. Então eu só vou colocar ela aqui para ela aparecer também caso apareça algum erro. Tá certo? É só colocar essa brincadeira aqui. Beleza? A gente inclusive pode mudar isso, mas tudo bem, deixa ela aí, depois a gente pode mudar. E aí o que acontece? Acho que agora a gente pode testar, né? Agora façamos o teste acessando, melhor, aqui já é a parte do endereço, então vamos fazer o teste aqui acessando para ver o que é que dá. Vou subir a aplicação. 0.0. Beleza. E aí, vou aqui na aula 36. Ele está logado como administrador, então ele tem que acessar usuários, sem problema nenhum. Acessou, beleza, sem problema. Agora eu vou sair. Vou logar agora como Jack aqui, que a gente tem, né? Melhor foi teste@teste.com. Esse é um usuário normal, né? Ele não tem acesso agora, que a gente já colocou o Pundit, ao link aqui de usuário. Então na hora que ele clicar, o que acontece? Você não tem permissão para fazer esta ação. Beleza? Então ele não deixou, tá? Por quê? Recapitulando, só para a gente fechar. A pessoa clicou aqui em usuários, ela vai para onde? Vai para a nossa index do controls user, né? Do controle de usuários. Então vamos aqui no projeto, então vai para o controle do control user index. Quando chega aqui, ele coleta os usuários e na hora de autorizar, eu sempre vou precisar de um record, né? Como a gente viu lá no policy application, né? Cadê? Policy application policy, melhor dizendo. Ele vai precisar sempre de um record, que é o model que você esteja trabalhando, ou o registro atual, e de um usuário, tá certo? Aí o que acontece? Eu pego, passo aqui essa pesquisa, que é parente aqui de usuário, então ele sabe que é para procurar a política de user, né, que a gente gerou aqui. Sabe que o usuário atual é o do device, por conta do current user, ele já pega de forma automática, e sabe que dentro da política user que a gente criou, ele deve procurar um método chamado index, interrogação. Então a gente criou esse método index apenas testando se o cara é usuário.
ou melhor, se o cara é administrador. Tranquilo? Feito isso, ele verifica, se for, ele passa para frente, se não for, ele volta a página e mostra a mensagem de erro, como a gente viu. Tranquilo? Vamos fechar agora aqui rapidão, o tempo está bem extenso hoje, né? E vamos fazer com o Pondit aqui para o endereço, né? No caso, o model address, né? Então, por isso que o nome é address aqui. Então, vamos lá gerar novamente essa brincadeira. É isso. Vou gerar uma nova política, né? Política address. Beleza, então ele criou aqui, vamos voltar aqui no projetinho. Tá aqui a política address, beleza? Não tem nada por enquanto, só o que vem mesmo, tá? E aí a gente vai colocar alguma coisa aqui também, para testar um model do tipo endereço, né? Então vamos voltar aqui, o que é que ele pede para fazer mais? Sim, nesse caso agora a gente vai testar na view, né? Porque a gente testou no controller, a gente barrou a pessoa direto no controller. Mas de repente a pessoa até pode passar por aquele controller, mas a view vai mostrar uma coisa diferente para quando a pessoa é, por exemplo, administrador e de outra forma se for um usuário normal. Então a gente vai fazer isso aqui, a gente vai pegar essa brincadeira aqui e vai jogar lá na nossa index, ou melhor, lá na nossa view de endereço, né? Vou jogar na index mesmo, depois a gente faz qualquer alteração lá. Então veja, aqui dentro de views address, né? Na index, que é o que é mostrado, deixa eu acessar aqui para vocês verem. Que é mostrado a lista de endereços, que agora todo mundo pode acessar por enquanto, né? Lista de endereços, todo mundo pode ver. Eu vou fazer um teste que se a pessoa for administrador, a pessoa vê isso. Se não for administrador, vai mostrar uma outra página aqui dizendo, sei lá, qualquer coisa aí que você não pode ver, tá certo? Então a gente vai fazer essa brincadeira. Então, o que é que eu faço? Melhor, vou fazer assim, ó. Clicou em endereço, se for administrador, mostra do jeito que está aqui. Se for um usuário comum, ele não vai ver essa segunda parte aqui, Customer, Show, Edit, ele não vai ver isso, ele não pode editar, não vai poder fazer nada, tá certo? Então vamos fazer a brincadeira aqui. Então eu vou aqui dentro de Views Address Index, que é aquela parte, né? E coloco assim, aqui, ó. Aí eu mando testar essa policy aqui, passando address, né? Que é a nossa addresses, no plural, que é o que está chegando é addresses aqui, estou olhando aqui. E testo na index lá, né? Então o que é que ele vai fazer? O model é esse aqui, é de endereço, então ele procura endereço, e ele vai procurar lá dentro o método index, que não existe ainda. Então a gente faz a mesma coisa, vai lá na política address, def index, né? E aqui dentro a gente vai ver se a pessoa é admin ou não, né? O user.admin, usuário admin. Se for verdadeiro, o que é que vai acontecer? Ele vai fazer tudo isso aqui, ele vai mostrar toda essa parte aqui. Ok? Opa, foi o que eu fiz aqui. Cliquei errado em algum canto. Pronto. Vai fazer tudo isso aqui. Então eu boto aqui o meu else, né? Se não for, eu vou botar aqui meu end. Então ele faz tudo isso se a pessoa for admin, né? E se não for admin, o que é que vai acontecer? Ele vai mostrar a mesma coisa, ele vai mostrar tudo, só que não com essa segunda parte, né? É o que a gente estava falando. Então a gente pode já dar uma arrumada nisso para não ficar tão gigante também. Então ele vai mostrar tudo, só que não vai mostrar essa parte aqui, nem essa parte aqui do customer. Ok? Vai mostrar bonitinho lá. Pronto. Então acredito que é isso. Beleza, vamos fazer um teste para ver se é isso. Ver se tem alguma coisa a mais aqui que eu estou esquecendo. A gente já criou aqui o método, né? E beleza, antes de dar uma obrigado aqui, vamos testar. Parar e iniciar de novo, pode ser que ele precise carregar lá aquela policy, né? Então, mais uma vez, o que é que está acontecendo aqui? Na hora que eu peço para ele verificar a policy addresses, ele sabe que o pai de addresses, aqui no plural, na verdade é um model address. Então ele vai atrás da política address e testa lá dentro a index, né? Que é o método que eu estou pedindo para ele testar, tá certo? Então ele verifica, se for administrador, ele vai mostrar tudo isso, se não for, ele mostra aquilo outro. No nosso caso aqui,
Teste não é administrador, né? Então vai ter que mostrar sem os links, né? Os endereços sem os links. Então na hora que eu clico aqui, ó, não tem os links. E se eu sair e entrar como administrador, logar aqui como admin, o que é que vai acontecer? Ele vai mostrar com os links e tudo bonitinho. Beleza? Agora, só dando uma dica, né? Claro, vocês podem chegar aqui, eu estava comentando com outra pessoa outro dia, não precisa deixar todo esse trambolho aqui, fica muito confuso, porque fica muito distante, né? Então você pode pegar tudo isso aqui, né? Tirar daqui e criar aqui um arquivo chamado underline admin index.html.rb, ou seja, isso aqui vai ser uma partial, né, uma parcial para admin, beleza? Desculpa, gente. Cliquei em folder, né? Não é em folder. É em file. Então, new file vai ser underline, tem que começar com underline porque é uma partial, admin index.html.rb. Vou colar isso aqui dentro. Beleza. Table. Ok, beleza. E vou criar uma outra para isso aqui, né? Que vai ser um novo arquivo chamado underline normal user underline index.html.erb. Só para a gente saber quem é quem. Beleza? Então vamos pegar isso aqui, volta para cá. Joia. E aí aqui eu peço para renderizar, né? Inclusive ficou isso de fora, né? Isso aqui no caso é do administrador. Então vou colocar aqui em admin index, aqui no final. Bom, feito isso, o que é que vai acontecer? Se o cara for administrador, ele deve o quê? Renderizar uma partial chamada o quê? A gente coloca aqui entre aspas, ó, admin underline index. Ok. E caso não seja, ele vai renderizar a outra que vai ser cadê ela? Normal user index, que é essa daqui. Então veja, fica bem distribuído, né? E fica fácil da gente entender. Então, só voltando aqui na index, caso seja administrador, ele carrega essa parcial que é esse bloco de código aqui, né, HTML. E se não for, ele carrega normal user e fica tudo certo. Então vamos ver se funcionou isso direitinho. Eu não errei nada aqui, vai passar do mesmo jeito. Então reload aqui, está como administrador, endereços, carregou bonitinho aqui. E se a gente sair agora e entrar como teste, endereços, teste, o que é que vai acontecer? Ele vai aparecer também bonitinho. Ou seja, eu usei partials para poder separar esses dois elementos. Tá certo? Bom, acho que é isso. Um aulão aí, não sei quantos minutos deu isso, mas nossos patrocinadores vão agradecer, né? Acredito eu. Enfim, é isso aí. Obrigado mais uma vez. Já já a gente está de volta. Se você puder compartilhar, divulgar o projeto, estamos aqui. Então, até a próxima. Um abração.